princípios de honestidade, princípios de verdade, são fundamentais para a nossa felicidade. Quero dizer aos irmãos que a honestidade, a verdade, a sinceridade, ela está diretamente conectada com a nossa felicidade. Há muita gente que não entende isso, mas para o crente em Jesus não dá para entender bem que ele não perceba isso. É importante nós entendermos, nós percebermos isso e nos posicionarmos diante do Senhor nosso Deus para sermos realmente felizes. Há dois aspectos importantes. Primeiro, nós podermos agradar a Deus. É o mais importante. Ainda mais importante que a nossa própria felicidade. Mas, meus amados irmãos, eu tenho esta certeza dentro do meu coração e tenho experimentado isso, que quando nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus, nós somos felizes. E vamos ser felizes se nós continuarmos a agradar ao Senhor nosso Deus, não só aqui na terra, mas principalmente na glória, na eternidade. Aliás, a felicidade que vai acontecer na glória, no céu, não tem nada para comparar, ou não é nada para comparar com a felicidade que eventualmente nós desfrutamos aqui. A felicidade aqui é sempre uma coisa relativa. Hoje estamos felizes, estamos bem, e amanhã já não estamos. É uma dor, é um problema, é uma situação. Então, a felicidade aqui ela é muito relativa e nós precisamos também entender isso, porque há pessoas que até têm a tendência para ficarem zangadas e zangadas com Deus quando não estão desfrutando daquela felicidade que elas gostariam de desfrutar. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições. E são muitas as aflições. Nossa vida, o nosso viver, ele não é fundamentalmente aqui. Nós aqui estamos de passagem. É um viver temporário. A nossa vivência, em termos de eternidade, ela será na glória, será na eternidade. Amém, irmãos? E é para isso que nós estamos nos preparando para podermos viver a eternidade na presença do Senhor dos céus e da terra, do Criador, porque na presença de Deus há abundância de alegrias, o que significa que no céu será infalível. Nós vamos desfrutar de abundância de alegrias, porque estaremos na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, do Criador dos céus e da terra. O irmão quer dizer amém? Amém. Meus amados, conta-se uma história que eu não posso garantir para os irmãos que é verídica, mas que tem uma lição moral muito importante. Isto aconteceu por volta do ano 250 a.C., na China antiga. Um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria casar-se. Não poderia assumir a liderança do país solteiro. Tinha que se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte e quem quer que se achasse digna de sua proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao saber que ela pretendia ir à celebração e indagou incrédula: minha filha, o que você fará lá?
naturalmente que eles eram pobres. Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tira essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento numa loucura. E a filha respondeu: não, querida mãe, não estou sofrendo, e muito menos louca. Eu sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isto já me torna feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente, aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugia às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos, etc. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão do seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor pelo príncipe. Por fim, os seus meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e dedicação, a moça comunicou à sua mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá com o seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente chega o momento esperado e o príncipe observa cada uma das suas pretendentes, com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anuncia o resultado e indica a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor, que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis, não iam germinar mesmo. A honestidade é como uma flor tecida em fios de luz que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor. Que esta pequena história nos sirva de lição, e independentemente de tudo e de todas as situações vergonhosas que nos rodeiam, possamos ser luz para aqueles que nos cercam. A Bíblia diz que nós, os crentes, os filhos de Deus, somos o sal da terra e a luz do mundo. Meus amados irmãos, é bom que a gente saiba, porque conhecemos a Bíblia,
porque tivemos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, aqueles que já tiveram, que com a verdade, com a honestidade, você vai chegar longe. Com a mentira, você não vai chegar a lado nenhum. A mentira vai trazer muito sofrimento para a tua vida. A verdade, a honestidade, pode trazer um príncipe encantado, especialmente para as jovens solteiras, para a tua vida. Vale a pena, meus amados irmãos, sermos honestos, sermos sinceros, sermos verdadeiros. É verdade que a mentira pode salvar uma situação, mas você não perde pela demora. Depois a mentira te vai apanhar mais à frente. Deus é um Deus verdadeiro. E Ele nos chamou para termos um compromisso com a verdade, nunca com a mentira. A tua família vai ser mais abençoada. A tua igreja vai crescer mais. A tua igreja também vai ser mais abençoada. A presença de Deus será maior no nosso meio se nós realmente e verdadeiramente tivermos um compromisso com a verdade. A Bíblia diz, como eu já falei, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 3 a 16, fala assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Não esquecendo uma candeia, a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam a vosso Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, é bom que nós parássemos aqui um pouco e pudéssemos meditar nestes versículos da Bíblia Sagrada, que são palavras do Senhor nosso Deus. Às vezes não nos apercebemos bem como Deus nos valoriza, como Deus nos coloca em lugar de muita honra. Veja que Ele está dizendo que nós somos o sal da terra. Os irmãos sabem que o sal tem umas qualidades importantíssimas para a vida do ser humano. Aliás, era ainda mais na altura que estes versículos foram escritos. Mas nós sabemos que entre as qualidades do sal, nós temos a qualidade da conservação, que naquela época era fundamental, era essencial. O sal para a conservação das comidas. Eles não tinham as geladeiras que nós temos hoje em dia, não tinham as arcas, os congeladores, etc. Eles precisavam muito do sal para conservar a comida. Aí nós temos um papel preponderante no seio da sociedade de conservação dos bons costumes, de conservação da verdade, de conservação da santidade, daqueles princípios sagrados e divinos que realmente possibilitam uma vivência em sociedade mais harmoniosa, uma vivência em sociedade mais pacífica. Os irmãos já viram que se a igreja fosse tirada da face da terra, como vai ser? No arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer-vos que este mundo vai apodrecer. A igreja faz muita falta aqui na face da terra. A moralidade. E tudo isso que a igreja está incentivando e falando para que realmente a sociedade, como eu já disse, possa ter uma vivência muito melhor, uma vivência abençoada e seja aprovada pelo Senhor nosso Deus.
Eu não quero ficar cá depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já perceberam? Estão entendendo a situação atual do mundo. Nós estamos vivendo a corrupção geral do género humano. Mas os irmãos sabiam que o mundo poderia estar muito melhor se a igreja fosse diferente. Os irmãos já perceberam que a igreja também se está corrompendo. E há muitos que têm o seu nome escrito no rolo de membros, mas já não são mais filhos de Deus. Já não têm compromisso nenhum com o Senhor nosso Deus. Já estão mentindo como o descrente mente. Já estão enrolando como o descrente enrola. Já não têm aquele compromisso com a verdade. Grande parte da igreja precisa se converter ao Senhor nosso Deus. Crente é o sal da terra. E para além de ser o sal da terra, é também a luz do mundo. Os irmãos já viram a importância da luz, eletricidade. Não se faz nada sem eletricidade. Quando vai embora por um pouco, especialmente de noite, nós já ficamos nervosos, inquietos, porque não é habitual. E aí a gente quer usar o computador, ou o iPad, etc. E faltou a luz. Os irmãos viram aquele pânico, aquele momento de grande assustamento e ansiedade até, quando faltou a luz na cidade de Nova Iorque, não há muito tempo. Estiveram um apagão lá também. Já acontece apagões na América também. Parou os elevadores. Parou as escadas rolantes. Parou tudo. Os computadores não funcionavam. Era a fim do mundo. Ou uma ideia daquilo que vai acontecer nos tempos do fim. Deus já nos está preparando, já nos está indicando como é que vão ser algumas coisas. Aí você tem que pensar mais ainda. Eu não quero ficar para tribulação e grande tribulação. Eu quero ir na primeira corrida, quando soar aquela trombeta, e Jesus vier com voz de arcanjo, me possa levar. Aqueles que morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro, e depois nós nos juntaremos a eles, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, vamos receber aquele corpo glorioso, igual ao do Senhor Jesus Cristo, e vamos voar para a eternidade. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um momento em que precisamos estar compromissados com o Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter este sentimento dentro do nosso coração, de que a qualquer momento Jesus virá. E será que estou preparado para me encontrar com Ele? Agora eu mandei graças a Deus. O irmão glorifica o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele nos valoriza muito. E Ele nos chama a atenção, porque Ele diz, é uma bênção, é uma grande bênção para ti e para aqueles que estão à tua volta, seres sal. É uma grande bênção seres luz. Mas também dá-te valor. Tu és importante. Tu és o meu filho. Tu és a minha filha. O irmão quer dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ainda falando de sal, os irmãos gostam de comida insonsa, comida sem sal. Sal tempera,
O sal dá gosto à comida. Nós temperamos, nós damos gosto a este mundo de miséria e pecado. O ímpio não entende, o ímpio não percebe. Mas nós temos esta função, dada pelo Senhor nosso Deus. E temos que estar na nossa função, fazendo aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. Isto é fazer também a obra do Senhor nosso Deus. Isto é estar ativo, agradando o Senhor dos céus e da terra. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Luz maravilhosa e gloriosa de Deus. Jesus, que é luz, Ele brilha através de cada um de nós. E quer brilhar cada vez mais. E traz uma esperança para aquele que já não tem esperança. Os irmãos sabem que é bom estar na luz. É bom estar iluminado. É bom ter claridade. Eu acho que ninguém gosta das trevas, ou será que gosta? A treva está conectada com o pecado, com a morte, com tristeza. A luz está conectada com santidade, com pureza, com alegria, com vida e vida abundante em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus, que é luz, Ele quer que esta luz brilhe cada vez mais nas nossas vidas, porque quanto mais esta luz brilhar nas nossas vidas, mais felizes nós seremos. Se você não está na luz, você não vai para o céu. Até porque você fica irremediavelmente perdido no meio das trevas. E o diabo vai tomar conta da tua vida. Você não pode permanecer nas trevas, conectadas com o pecado, com a maldade, com a miséria. Não pode. Você tem que ficar na luz, é muito melhor para si. Agora você tem que ter esta noção exata. Luz está conectada com santidade. Luz está conectada com pureza. E também com alegria. Para você ser mais alegre. Para você ter a alegria verdadeira. Você precisa estar na luz, exercitando pureza, exercitando santidade. E quando Jesus vier para nos buscar, nós vamos bem iluminados, alegres, contentes, felizes para a presença do Senhor nosso Deus. Meus amados, nós temos que entender a vida. E o que é a vida? Às vezes, nós estamos dando o gosto à carne que não poderíamos dar. Às vezes, nós estamos valorizando demais as carnalidades. E aquilo que na carne nos dá prazer. Isso é mau, amados irmãos. Isso mata, diz a própria Bíblia. Se você fica na carne e nas carnalidades, você vai morrer. Vai adquirir uma doença mortal e vai morrer. Agora o Espírito vivifica. A vida espiritual em Cristo Jesus nosso Senhor. Não entendo o que é que eu estou falando aqui. O irmão quer dar graças a Deus. Quer glorificar o seu nome. Em Efésios capítulo 5, versos 9 a 21, diz assim: pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade. 3 aspectos importantíssimos para a nossa vivência. Para realmente nós podermos estar agradando a Deus e, consequentemente, termos a alegria do Senhor e sermos felizes. Diz: bondade, justiça e verdade é fruto da luz. Do permanecer na luz. Do permanecer em Jesus. Que significa permanecer na sua palavra. Nos princípios bíblicos. Aqueles que nós aprendemos aqui no livro sagrado, no livro divino. Gera a bondade,
a justiça e a verdade. Então, meus amados irmãos, no exercício da bondade, no exercício da justiça, no exercício da verdade, nós estaremos iluminados. É os frutos, ou fruto da luz, provando o que é agradável ao Senhor nosso Deus. O que é agradável ao Senhor nosso Deus? Exatamente isso que nós falamos. Exercício da bondade, exercício da justiça, exercício da verdade, que gera a luz, que gera a alegria, que gera uma satisfação que vem dos altos céus para a nossa vida. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nem comunicar com as obras infrutuosas das trevas. O inimigo, a maldade, o pecado, aqueles que estão nas carnalidades, aqueles que não estão no exercício do temor do Senhor. Não comuniqueis com estas obras. Fugi delas. E separai-vos cada vez mais para o Senhor dos céus e da terra. Você vai lá no lugar onde alguns estão praticando estas obras infrutuosas das trevas, entrega um folheto, fala de Jesus, procura fazer com que eles possam vir para a luz, mas não permanece ali. Não fica. O teu lugar é outro. O irmão quer dizer amém. Agora, meus amados irmãos, hoje em dia nada faz mal, não é? Principalmente na nossa adolescência, na nossa juventude, tem umas ideias às vezes muito avançadas demais. E às vezes, sem as pessoas se aperceberem bem, elas estão comunicando com as obras infrutuosas das trevas. Se não, vejamos. Você tem o seu computador num lugar muito privado. Você tem até a possibilidade de trancar a sua porta para que ninguém entre no seu quarto. E aí fica vendo a pornografia. São as obras infrutuosas das trevas. Eu sei, não faz mal. Mas, meus irmãos, até há casais que estão fazendo isso. Os irmãos sabem que muitos crentes não estão aqui esta noite, talvez por causa da influência da pornografia. Porque a pornografia, ela está impregnada de um veneno, de um espírito diabólico, para destruir a mente, para destruir a moralidade, para destruir os bons costumes, que não tem nada a ver com um crente convertido ao Senhor nosso Deus. Crente convertido ao Senhor nosso Deus não vê estas coisas. Não precisa. Você não quer dar lugar aos apetites desordenados da carne, porque vai ser pior para si. Irmãos, olhem a igreja, e realmente se nota a falta de muitos jovens. O que é que está acontecendo? As obras infrutuosas das trevas estão afetando a vida deles e delas também. Sou novo, tenho muito tempo para viver. Alguns sabem que estão errados. Aliás, eu acho que sempre sabem. Eu não sou novo. Mais tarde, nem que a vida, ou os dias da nossa vida, estivessem nas nossas mãos. Não. Nós não temos que comunicar com essas obras infrutuosas das trevas. Deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos. De repente, tomar uma cervejinha, beber um copo de vinho, não faz mal nenhum.
Mas eu já vi até pastores que começaram por uma cervejinha e por um copo de vinho adquirirem o vício da embriaguez. Nós precisamos vigiar. Eu pertenço a uma sociedade, uma cultura que não liga muito a isso, mas acho que nós devemos ligar a isso. Eu já vi pastores morrerem por causa do álcool. Eles começaram por uma cervejinha, um copinho de vinho, sabe? E conheço um moço que se criou comigo na escola dominical, que ficou viciado. Ele era fotógrafo, andava muito nos casamentos, quis mostrar nos casamentos, principalmente em Portugal, como é. Não falta cerveja, não falta vinho. Nós temos que vigiar, amados irmãos. Não faz mal, sim, Senhor. Então, não comunicar, como fala aqui, com as obras infrutuosas das trevas. Eu quero dizer-te uma coisa: uma cerveja não vai beneficiar nada à tua vida. Um copo de vinho não vai beneficiar nada à tua vida. É para aqueles que não estão habituados, tem um gosto amargo, um gosto que não dá prazer. Não comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-as, diz a Bíblia, porque as coisas feitas por eles em oculto, até dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestem pela luz. Aí quando você está na luz e permanece na luz, você está iluminado pelo próprio Deus. E quando você for fazer alguma coisa que não agrada ao Todo-Poderoso, você vai se sentir mal. A luz que está em ti indica. Abre os teus olhos e te mostra a verdade. Daí, nós falarmos mais uma vez da importância de permanecermos na luz. Para nós permanecermos na luz, amados irmãos, nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Nós precisamos estar comprometidos com a oração. Nós temos que procurar andar na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que procurar santificar as nossas vidas. Nós temos que falar com Deus a tempo e fora de tempo, engrandecendo o seu nome, louvando, bendizendo e exaltando a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua justiça. E querendo imitar o Senhor Jesus Cristo, o virtuoso, o perfeito, o maravilhoso, o glorioso, o grandioso, aquele que nunca perdeu, mas ganha sempre e quer nos fazer vitoriosos com Ele. Em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores, amados irmãos. O irmão já reparou que quando o irmão fica muito na carne, e nestes comodismos que a vida moderna dá, e se esquece um pouco da igreja e das coisas relacionadas com Deus, que depois vem uma tristeza profunda. E a parte da alegria e da felicidade da tua vida é afetada por isso. Meus amados irmãos, creio que Deus nos está convocando para sermos mais compromissados com Ele. Porque está faltando, amados irmãos. Está faltando compromisso. E sem compromisso a gente não chega lá. Mas compromissados com Deus, estando na luz, como eu já disse, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pelo que diz, desperta tu que dormes
e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Há muita gente que está adormecida espiritualmente e nem se apercebe. Está morta, espiritualmente falando, morta em seus delitos e em seus pecados. Mas nós pensamos que é só os incrédulos. Examine a sua vida. Como é que está a sua vida diante de Deus? Você está agradando mesmo ao Senhor dos céus e da terra? Você tem a consciência disso? Você precisa ter a consciência disso, que está agradando a Deus, porque isto é bom para ti. Aliás, é essencial, é fundamental nós termos essa certeza no nosso coração. Eu estou agradando ao meu Deus. Levanta-te, tu que dorme. A igreja está adormecida. Não é toda a igreja, mas uma parte da igreja já viraram religiosos. Eles vão ao domingo à missa para descarregarem a sua consciência. Os irmãos notem isso até aqui no nosso meio. Irmãos, a nossa igreja, ao domingo à noite, era cheia. Os irmãos sabem que pelo menos cerca de metade da igreja não está aqui esta noite. Irmãos, isso não é normal. Nós temos que buscar mais o Senhor nosso Deus. Nós temos que nos compromissar mais com Ele. O domingo é o dia do Senhor. Irmãos, eu viajei este fim de semana. Eu não assisti ao culto matinal no domingo lá para estar aqui na minha igreja. Porque eu tinha um compromisso, tinha uma responsabilidade. O superintendente falou, mas o irmão não vai estar. Eu disse, não, eu tenho que estar lá, eu tenho um compromisso, tenho um culto. Mas, amados irmãos, eu estou passando rapidamente. Os irmãos sabem quantos anos eu tenho. Daqui para o fim é um ar que se lhe dá. É rápido. Os irmãos é que sabem o que é que querem para o futuro. Sozinho, eu não chego lá. Com a ajuda dos irmãos, nós vamos chegar todos e vai ficar para os irmãos. Os irmãos têm que construir o seu futuro, não apenas em termos do material da vossa vida, mas também é espiritual da vossa igreja, se é que os irmãos amam a sua igreja. Eu não estou gostando muito dessa coisa de domingo metade da igreja ficar em casa, ou estar passeando, ou não sei para onde. Isso não é bom, não é agradável ao Senhor nosso Deus. Os irmãos entendem o que é que eu estou falando? E os adolescentes, os jovens, vocês vão ser aquela igreja, a igreja que está surgindo. A igreja do Senhor já são igreja, mas vão dar continuidade, porque mais logo já sumi, já desapareci, e vocês vão ficar. Precisamos construir uma igreja abençoada para o futuro. Uma igreja que ama a Jesus. Uma igreja que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Uma igreja que tem aquelas características verdadeiras da igreja do Senhor Jesus Cristo. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Néscios ignorantes. Estão ignorando as verdades da Bíblia e às vezes a conhecem. Mas como sábios no exercício do temor do Senhor. Porque se você fica no exercício do temor do Senhor, a luz vai brilhar através de ti. Deus vai iluminar a tua mente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você continua e vai crescendo, vai crescendo. E a sabedoria, que é o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo, se vai revelar na tua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa.
para a eternidade. Deus quer te fazer sábio para a eternidade, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus, e a gente sabe, os dias não são bons. A motivação nos nossos dias, seja na vida do adolescente, seja na vida do jovem, seja na vida do adulto, não é para servir o Senhor nosso Deus. O mundo não te vai incentivar a isso. Basta ir lá ao domingo. Não ora, não busca, não se consagra, não fica na presença do Senhor nosso Deus. E é isso que realmente dá vida. É isso que traz a verdadeira felicidade. É isso que traz a verdadeira bênção para a tua vida e para a eternidade, porque todos nós queremos um dia estar no céu. Mas nós temos que tocar aquelas teclas, acionar aquelas teclas que vão levar à glória, à eternidade, ao céu, onde vamos desfrutar a verdadeira felicidade. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Por isso não sejais insensatos, diz o verso 17, mas entendei qual seja a vontade do Senhor nosso Deus. Precisamos entender e procurar estar no centro da vontade do Senhor nosso Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos materializeis. Como eu já disse, não deias largas aos apetites desordenados da carne. Procura, como diz a Bíblia, mortificar a tua carne e viver na presença do Todo-Poderoso, procurando o enchimento do Espírito Santo na santificação, no louvor, na adoração, no compromisso com o Senhor dos céus e da terra. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Meus amados, está aqui um princípio que nos traz muita felicidade. Que traz muita alegria para o nosso coração. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Qual é a nossa conversa, amados irmãos? É uma conversa que abençoa o nosso coração. Você está falando com o seu irmão ou com a sua irmã, e ao mesmo tempo você está gerando alegria no coração do seu irmão ou da sua irmã, uma palavra boa, uma palavra de exortação, de consolação, de edificação. Essa é a conversa do crente. Já falei aqui várias vezes que há certas pessoas que quando a gente as vê ao longe foge, porque já sabe que aquela conversa não é uma conversa, a conversa que vem dali, daquela pessoa que a gente já conhece há muito tempo, a conversa que vem dali não é uma conversa que vem alegrar o nosso coração. E por incrível que pareça, amados irmãos, há gente que gosta de entristecer o coração do pastor, principalmente. Isso é obra do diabo. O diabo não quer entristecer o servo do Senhor, mas Deus nos alegra, Deus nos dá força, Deus nos dá graça. Faça a obra do Senhor, fale palavras, tenha conversas que você sabe que vai alegrar o coração do teu irmão, da tua irmã, e você vai ser desejado e não rejeitado. Não sei, há pessoas que às vezes não entendem bem. Elas não falam aquelas coisas e não sabem que a pessoa está doida para se ver livre dela. E aí quando a pessoa começa a ficar doida para se ver livre daquela pessoa, quando ela vê ao longe, ela já foge. E com esse não. Toca o telefone, toca o celular, você vê quem é e desliga. Porque já sabe que é uma conversa que te vai entristecer, não é uma conversa que te vai alegrar. E quem é que quer ser entristecido?
Todos nós queremos que as pessoas nos ajudem a sermos mais alegres, sim ou não? Não vamos aprender a falar melhor como crentes em Jesus. Está aqui. Isso é lindo, meus irmãos. Aliás, a palavra de Deus é uma maravilha. A palavra de Deus, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Irmãos, a significação disso é: falai entre vós coisas, versículos da palavra de Deus, coisas relacionadas com a palavra de Deus, coisas relacionadas com a eternidade, com a nossa esperança viva, a esperança viva que está dentro do nosso coração. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém, irmãos? Nós temos que estar sempre cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, porque o louvor, naturalmente, que traz a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. No meio do louvor habita o Espírito Santo. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sede agradecidos, não desagradecidos. E o crente em Jesus, o salvo, o Filho de Deus, tem mais razões para agradecer do que para reclamar, sim ou não? É verdade. Vamos agradecer. O cântico traz alegria para o nosso coração. O agradecimento traz alegria e, consequentemente, a presença de Deus para as nossas vidas. Vamos acionar estes princípios bíblicos importantes para sermos mais alegres, para termos mais a presença do Senhor dos céus e da terra, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ninguém tem paciência com ninguém. Às vezes até não o marido com a esposa e a esposa com o marido também. Agora a Bíblia diz para nós nos sujeitarmos, nos humilharmos, sermos humildes. Às vezes a pessoa, ou o marido, a esposa, ou o irmão, etc., fica na carne e nós ficamos na carne também. E aí dá briga, dá contenda. Não, sujeitar-vos uns aos outros, como diz a Bíblia Sagrada. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Alguém tem que ficar calado. Alguém tem que ceder. Senão a gente briga, não é verdade? Quando a pessoa começa a falar coisas que não faz sentido, que a gente vê que é um estado carnal, que tem que ser deixado de lado, o melhor é ignorar, o melhor até é nem responder. Amém, irmãos? Sujeitai-vos uns aos outros, mas para isso nós precisamos estar no temor do Senhor, exercitando o temor do Senhor. E finalmente, em Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não é só diante dos irmãos, é diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam a vosso Pai que está nos céus. Vejam as vossas boas obras. Estamos falando aqui de quê? De esmolas e coisas semelhantes. Se nós pudermos dar é bom. Mas nós estamos fundamentalmente falando aqui de exercício do amor, a caridade, exercício da santidade, exercício da honestidade, exercício do pudor, da decência. Podemos falar muito aqui, mas acho que não vou falar hoje. Bondade, verdade, sinceridade, integridade, boas obras. Vejam em ti estas boas obras, a flor da honestidade, a flor da verdade, a flor da gratidão, a flor do louvor, a flor da boa conversação, palavras que alegram os corações, palavras que levam o nosso irmão e a nossa irmã e até o incrédulo à presença do Senhor nosso Deus. A fala é uma maravilha, a fala é uma grande bênção. Esta capacidade que Deus nos deu.
O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Vamos usar bem a nossa fala, a nossa conversa, e vamos cada vez mais honrar e glorificar o nome do Senhor. Nossas grandes coisas Deus tem para aqueles que ficam no exercício da honestidade, para aqueles que ficam no exercício da verdade, para aqueles que ficam no exercício da sinceridade. Aliás, são características do verdadeiro cidadão dos céus. E eu acho que ninguém vai chegar lá se não for no exercício da honestidade, se não for no exercício da verdade, se não for no exercício da sinceridade. Porque estas são características daqueles que vão estar no céu, dos habitantes do céu. Que Deus abençoe cada um. Que Deus levante mais e mais as vidas. Deus já criou todas as condições. E naturalmente que você jamais poderá dizer, eu não sabia. Ninguém me falou. Não, Deus falou, você sabe. Agora a escolha é sua. Você tem livre-arbítrio. Ou você muda realmente de vida e começa a caminhar para a bênção, na direção do Senhor dos céus e da terra. E fica preparado para que quando a trombeta soar, você possa voar para os céus, para a glória, para a eternidade, ou então vai parecer no inferno, sofrer eternamente. A escolha é sua. Você quer dar graças a Deus, quer glorificar o seu nome, quer exaltar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, fica de pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos adorar o Senhor dos céus e da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai falando para o Senhor. Vai falando para me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ficar com esta flor da honestidade nas minhas mãos. Senhor, me ajuda para que realmente esteja no exercício da sinceridade, esteja no exercício da verdade. Deus, eu tenho uma palavra boa, vai fazendo a tua obra com o meu testemunho, Senhor, com o meu compromisso contigo, com amor no meu coração em prol dos outros, no exercício da caridade, no exercício do temor do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa cada alma aqui representada, Senhor. Oh Deus, abençoa aqueles também que não estão aqui, por algum motivo, vai tocando, Senhor, os corações, vai despertando para Ti. Oh Deus, aqueles que estão dormentes, Senhor, adormecidos, e talvez alguns já mortos, em seus delitos, em seus pecados, nesta hora dá um toque, Senhor. Oh Deus, vai movimentando a Tua igreja, para entrar num clamor, Senhor, para entrar numa intercessão, em prol dessas almas adormecidas, em prol dessas almas que estão mortas, em delitos e em pecados. Oh Deus, que a Tua igreja se levante num clamor, Senhor, numa adoração, numa preocupação por estas, num amor profundo, gerado em cada coração, gerado em cada vida, Pai.